Lutero foi o homem certo para a época certa. Ele era um menino humilde, morava no campo, seus pais católicos muito fervorosos, e ele se dedicava muito a Deus e às coisas de Deus que ele aprendeu desde a infância. Mas quando ele resolveu estudar e ir para um monastério, seu pai não concordou. Mas mesmo contra a vontade do seu pai, ele foi. E lá ele começou a estudar tudo o que aparecia, até que um dia ele descobriu o livro da Bíblia. E ele, com muito respeito e admiração, ele começou a admirar e olhar a Bíblia, e ele ficou encantado com as palavras que traziam a vida eterna, palavras que traziam refrigério para a sua mente. E ele, em exclamação, admirou a Bíblia. Ah, se Deus concedesse um livro desse para mim. Para ele, a Bíblia se tornou como um refrigério para a sua alma. E ele pôde continuar estudando cada vez mais. A Bíblia ainda era em latim, não era traduzida para a língua do povo. Lutero se dedicou tanto na universidade e ele logo se tornou padre. Um padre admirado pelas pessoas. Onde ele ia, ele pregava de maneira diferente, que as pessoas gostavam de ouvir. Ele pregava coisas da Bíblia, da palavra de Deus, que davam conforto para as pessoas. Lutero, como todo católico, bom católico, ele queria visitar Roma. E ele queria pagar as promessas da vida dele, ele queria muito o perdão dos pecados dele, ele sentiu uma angústia da alma muito grande pelos seus pecados. E ele queria estar em paz com Deus. E ele faz uma longa viagem até Roma, de a pé, desde a Alemanha. Esta viagem durou muito tempo e eles iam pagando penitências, passavam por várias cidades de peregrinação. Quando ele chegou em Roma, ele ficou admirado de ver as grandes colunas, os grandes templos, e ele se sentiu muito honrado de estar na cidade de Roma. Só que também ele viu algumas coisas erradas que ele não gostou. Ele viu pessoas que não levavam a sério as coisas de Deus. Muitas cerimônias que eram levadas na brincadeira, muita ostentação, muita pompa, muita coisa que ele viu que não havia necessidade, que Deus não era assim, que as coisas de Deus deveriam ser mais humildes e glorificar a Deus e não as obras dos homens. Mas lá ele tinha que pagar uma grande promessa, que era de subir as escadas de joelho, para que ele pagasse as promessas por todos os seus pecados. Lutero, ele foi até a escadaria, a longa escadaria da catedral principal, onde ele iria pagar pelos seus pecados, e era costume que todas as pessoas subiam de joelhos a essas escadas. Todos os peregrinos faziam isso. E cada degrau que ele subia, ele sentia a angústia da alma de ter que pedir perdão para Deus por todos os seus pecados. Ele não sentia conforto de receber o perdão, ele queria fazer mais coisas para receber o perdão de Deus. Até que, de repente, no meio da sua penitência, ele ouve uma voz. E o justo viverá pela fé. Ele se sente envergonhado, levanta. Poxa, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estaria aqui pagando os meus pecados? Deus, Jesus é que pode dar perdão pelos meus pecados. Nada disso vai fazer eu sentir a paz. A paz vem de Deus, pela fé. E aí ele compreendeu a justificação pela fé. Tetzel era um padre romano que foi designado para arrecadar fundos para a construção dos templos em Roma, das grandes basílicas. Ele passava pela Alemanha inteira, passando de cidade em cidade, para as pessoas poderem perdoar seus pecados, tinha que pagar as indulgências. E ele era o maior arrecadador para Roma para isso. E ele dizia: tão logo como a moeda lançada na caixa, a alma sairá do purgatório e voará direto para o céu. Essas cenas de Tetzel chocaram muito Lutero. E ele passou a refletir mais sobre o erro da igreja arrecadar dinheiro com indulgências, com perdão dos pecados. Os perdão dos pecados são livres, são de graça. Deus nos dá de graça. É só nos achegarmos a Ele. Lutero dirigiu uma igreja. E lá, as pessoas frequentavam muito e gostavam de ouvir as suas palavras. As pessoas amavam as suas pregações. E as pessoas tinham conforto no seu coração. E por isso a igreja dele estava sempre lotada. Depois que Tetzel passou pelaquela cidade e as pessoas começaram a ter esperança nas moedas que eles davam para perdão dos pecados, Lutero ficou muito indignado com isso. E ele escreveu 95 teses comprovando que o nosso perdão dos pecados vem de Deus. Não é justificado pela fé e não são pelos nossos atos ou pelo nosso dinheiro.
E aí ele pega essas 95 teses, escreve elas e leva até ao seu templo, a igreja a qual ele era o padre. Ele coloca na coluna e coloca esses dizeres. E as pessoas, ao chegarem na igreja no outro dia, deparam com aquele cartaz. E as pessoas leem e ficam admiradas e ficam confortadas que o perdão vem de Deus. As pessoas leem e entendem a mensagem. E as pessoas começam a parar de dar as ofertas para Tetzel. Isso deixou Tetzel revoltado. E ele denunciou para Roma que estava pregando heresia na sua igreja. Isso fez com que Roma ficasse indignada com ele e começou a perseguição para aquele grande homem Lutero. Assim começou as suas lutas. Lutero estava tão concentrado em seus estudos, em escrever, e ele começou a escrever livros. Ele estava tão indignado com tantas coisas erradas e pesquisava tanto, queria paz para sua alma, que ele esqueceu da família, esqueceu de tudo. Ele passou até por uma depressão, de tão angustiado que ele estava, e esqueceu do resto do mundo, até que sua esposa... Quem morreu? Deus. Deus está morto? Então haja como tal. A sua esposa teve que dar uma lição de moral para ele entender que a vida continua, que ele precisava de se dedicar a todas as outras coisas. Ele começou agora a entender que ele estava muito recluso e tinha esquecido o mundo, de todas as outras coisas que ele precisava de dar atenção. Assim também na nossa vida. A gente tem que dar atenção às coisas de Deus, mas como um homem comum, Lutero também passou por lutas, por problemas familiares que ele pôde resolver com Deus. Foi perseguido, foi levado como prisioneiro, foi julgado. E seus amigos, haviam muitos reis, governantes que eram amigos dele e defendiam a sua causa. Fizeram um sequestro que era para o bem, e esconderam ele num castelo. Lá nesse castelo, ele pôde escrever e traduzir a Bíblia. Lá ele ficou por 2 anos escondido. Nem o próprio rei que ajudou a esconder ele não sabia onde estava. Por estratégia, eles esconderam de uma maneira para que ninguém descobrisse. E lá ele escrevia as palavras da vida. Traduziu a Bíblia para a língua alemã, para que todo o povo tivesse acesso a tão sagradas letras. A reforma que Lutero fez na igreja foi grandiosa. Ele se tornou o pilar da reforma, pilar da igreja, que pôde influenciar muitos outros reformadores. A sua dedicação nos mostra que nós devemos dar mais importância para a Bíblia. As pessoas não tinham acesso à Bíblia e agora estavam tendo através de Lutero. Quanto você tem dado importância à palavra de Deus? E você estaria disposto a dedicar sua vida pela causa de Deus? Lutero deu a sua vida pela causa de Deus. Qual a importância que você dá para as coisas de Deus? Que você possa levar mais a sério a palavra de Deus e se dedicar a ler essas sagradas escrituras que nos traz paz à alma, nos traz perdão para os nossos pecados. Que Deus te abençoe.